Aleluia. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele, está disposto? E a pessoa falou o que para você? Disse que amém? Só amém ou falou que está? Então tem que estar disposto, nós vamos ler muito hoje. Quem não gosta de Jesus hoje vai sair correndo, porque Jesus é a palavra. Mas quem ama Jesus vai se encantar, vai ficar maravilhado, vai se assentar e conversar com Ele profundamente. Porque nós vamos ler muito, mas muito mesmo. Ao invés de estudos bíblicos, não tem lugar melhor para você estar, que é um culto onde Deus revela. Porque a palavra, amados, na teologia ela é uma coisa, na hora do culto ela é totalmente outra. A palavra de Deus ela tem um sentido profundo na ministração. E é o que Deus quer. Deus não quer ninguém teólogo aqui dentro. Estudos bíblicos é para teologia. Deus não está preocupado em formar bacharéis, Ele quer ver você na glória, assentado como um príncipe. Amém, igreja? Não se esqueça que é isso que Deus quer, mas também, eu não sou contra essas coisas, tanto é que tem uma escola bíblica aqui, né? As crianças. Mas é uma coisa você estudar a Bíblia, outra coisa é você ver a revelação de Deus na palavra. Então é muito importante que nós estarmos ligados hoje, porque nós vamos ler muito hoje, muito mesmo. Eu vou pedir que você, em nome do Senhor Jesus, abra as Escrituras Sagradas, na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, já quase chegando em Apocalipse, você encontra as cartas do apóstolo Pedro. Eu vou pedir que você vá na primeira carta, por favor, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro. E juntos nós vamos ler apenas um versículo bem curto, bem objetivo, mas ele é curto, mas grande em sentido para nossas almas. 1 Pedro, capítulo 1 também, encontramos? Versículo 16. Aleluia. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Oremos, torne vossas cabeças, fale com o Santíssimo agora. O Altíssimo quer falar conosco. Então, mas para isso nós temos que entrar na presença dele e deixar que o Espírito Santo esteja nos confirmando, esteja testificando e nos dando o discernimento da palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, entramos juntos em oração na tua presença e fazemos isso pelo nome, que é o único nome pelo qual realmente importa que sejamos salvos, que é o nome de teu Filho Jesus Cristo. Oramos, Senhor, para que a tua glória seja manifestada sobre essa ministração, de tal forma que todos que aqui entraram sejam transformados, Senhor. Em nome de Jesus, transformados e edificados na fé, para que lá fora possamos todos viver conforme o Senhor chamou a cada um, para ser o sal desta terra, a luz desse mundo, para fazer a diferença nesse mundo, e não para andar como o mundo anda, Senhor. É o que eu te peço esta noite, nesta oração, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Acampa teus anjos, Senhor, ao redor desta igreja, desse bairro. Afasta todo o mal, Senhor. Abençoa teu filho que lá fora está. Ele vai estar cuidando dos veículos, apenas como sentinela, mas que ele possa, Senhor, nessa noite, estar também recebendo a mesma unção que está sendo ministrada sobre todos que aqui estão, em nome de Jesus. Assim também as tuas filhas que estão na sala com as crianças, eu peço que a mesma unção, a mesma graça desça sobre elas, em nome de Jesus. Para a tua glória, eis aqui tua igreja, Senhor, para crescer na tua graça, no teu entendimento, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Eu acabei não orando por essas bênçãos, né? Que lá fora estariam trabalhando, como eu sempre faço no início. Então Deus me cobrou aqui no altar agora que eu não orei. Mas louvado seja o nome de Jesus. Então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se você observar bem aí, amados, soa, né? Essa palavra, ela soa como uma ordem. Amém, amém, né? É a impressão que dá que é uma ordem, e é realmente uma ordem. Imagina assim, vamos lá, quando você é contratado para trabalhar numa empresa, você está sujeito às instruções, né? As normas e instruções daquela empresa. Amém ou não amém? Alguém tem dúvida disso? Você trabalha debaixo de submisso às instruções que são dadas, normas da empresa,
com um propósito de chegar um dia você ter o teu galardão, ter a tua recompensa, que é o teu salário. Amém ou amém? Tá aqui, alguma dúvida até isso? Não. Então, mas por que nós fazemos diferente com Deus, né? Muitas vezes nós esquecemos de que o mundo espiritual é mais real do que esse que nós vivemos aqui. E muitas vezes nós deixamos de cumprir os nossos ministérios como Deus quer que nós cumprimos. No começo, quando a pessoa aceita um ministério, ela é submissa, ela vai ali, né? Hoje nós estamos vendo as pessoas se esquecerem, intercessores que não vêm no dia da intercessão, pessoas que estão escaladas que nem aparecem, né? Isso aqui não é culto para obreiros, não. É porque essa mesma negligência não está só no meio dos obreiros, está no seu chamado de ser também um esposo, uma esposa cristã, né? Um pai, um filho cristão. Essa mesma negligência que está ocorrendo, né? Você acha que receberá o teu galardão como, né? Por ser negligente? Se você acha que um patrão suporta ver um funcionário totalmente negligente no trabalho, falta, não avisa nada, né? Vem quando quer, amém, igreja? Estamos ligados aí? É culto de libertação? Então, quando alguém é contratado numa empresa, ele está sujeito às ordens, às normas daquele lugar. E há uma carga horária para ser cumprida, dado as instruções, atribuições que vai ser cumprido, enfim. Aquela pessoa foi contratada para tal serviço. E se estiver insatisfeita, aquela pessoa deve fazer o quê? Pedir a conta e sair. Amém ou não amém? Tem algum problema nisso aí? Não. Mas se ela decide continuar, duas possibilidades. Ela necessita estar ali por necessidade, então que sujeite-se aonde você está, né? Ou porque simplesmente gosta do lugar, gosta do patrão, gosta de estar ali, se identifica com o trabalho, enfim. Eu estou falando do mundo secular, né? Vou transferir isso para dentro do nosso evangelho. É porque as pessoas esquecem. Muitas vezes você diz: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Aí é chamado para fazer uma coisa dentro da obra dele, não faz o mínimo. Aí como é que você quer que Deus te abençoe se você não é fiel no pouco que Ele te colocou? Como é que você quer que Ele te coloque no muito? Amém ou não amém? É culto de libertação, amados. Isso vai envolver a santidade daqui a pouquinho. Mas é o certo isso aí. Se a pessoa não está satisfeita, ela sai. Ela tem liberdade. Assim como também ninguém é obrigado a estar cristão. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a estar numa igreja. Mas já que você está, já que você diz que você tem que estar sujeito às instruções do Senhor. Amém ou não amém? Até aqui tudo bem? Vamos lá. Assim é o reino de Deus, amados. Os que se encontram na obra da salvação, estão aqui ou ali, em determinado lugar, por vários motivos, eles estão lá. Primeiro, pela necessidade da vida eterna, ou por temer o desconhecido, que é a morte. Muitas pessoas estão na obra, primeiro por necessidade fisiológica, ou por medo da morte, por medo do desconhecido, ou até mesmo por realmente amar e conhecer a voz daquele que chamou ele, por ter uma intimidade com quem está na glória e que chamou a cada um pelo nome, porque não fostes vós que me escolhestes, disse Jesus em João 15, né? Mas antes eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Amém ou não amém? Então está aí, antes ele nos chamou. E quando ele nos chamou, amado, eu entendi que eu estou saindo de um caminho de morte. Porque na medida que eu vou me aproximando do conhecimento, eu descubro que eu sou raiz do pecado. Eu sou origem do pecado. E que o meu destino é um só, a morte eterna. Porque desde que Adão e Eva pecou, toda a descendência humana está debaixo do jugo de Satanás. Está debaixo do governo de Satanás. É até chamado filhos da desobediência, que nasceram oriundos de uma desobediência. E eles estão agora ali debaixo do jugo do inimigo. E eles estão condenados a estar na eternidade longe de Deus, a não ser que aceitem o seu Salvador. Porque Deus entrou na sua justiça, viu que o pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão. Então ele proveu um novo Adão, fez nascer da mulher. Adão nascido como ali, um novo Adão, Jesus.
E esse novo Adão, esse novo homem, levou sobre ele todas as maldições da humanidade. Fazendo o quê? Subindo no madeiro e levando na cruz todo o pecado da humanidade, que aceitam a ele como seu único e suficiente Salvador. Então, por amor desse entendimento, olha aí, é o que o presbítero pregou ontem lá, porque eu passo a saber quem é ele e o que ele representa na minha vida eterna. Eu então tenho o desejo de estar com ele, eu passo a ter a vontade de servi-lo. Passou disso a religiosidade. Eu estou ali por medo do que eu não conheço, que é o desconhecido, que é a morte, ou estou ali apenas por uma necessidade fisiológica, para atender os meus caprichos. Misericórdia. Mas seja qual for o motivo de estarmos aqui dentro da igreja, o importante é que você está. Amém ou não amém? E quem faz a obra não é você, é o Senhor. Então, se estamos aqui, se você não saiu, se você permanece, então obedeça aquele que te aceitou na seara dele. Porque não foi você que escolheu, ele que escolheu primeiro. Então ele te aceitou na seara dele. Ele resolveu então escrever o teu nome como cooperador da obra dele. Em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos seguir aqui. Se ele ordenou que devemos ser santos, porque realmente é uma ordem, 1 Pedro 1,16. Ele fala, sede santos, ponto final, porque eu sou santo. Eu não tenho que explicar mais nada para você, eu estou ordenando, sede santos, porque eu sou santo. Amém ou amém, igreja? Ele ordenou que devemos ser santos, porque ele é santo. Ele ordenou que nós devemos suportar a nossa cruz, porque ele suportou a dele. Ele ordenou que não devemos voltar para trás, porque ele não voltou e foi até o fim para nos salvar. Amém ou amém? Então nada que ele nos ordenou é demasiadamente difícil de se cumprir, até porque ele falou, não vos deixarei sós, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Diga amém? Glórias a Deus. Diga para o irmão do seu lado, hoje vai cair por terra a mentira de que uma vez salvo, sempre salvos. Ô, irmão, presta bem atenção, hein? Hoje vai cair por terra a mentira de Satanás, que uma vez salvo, sempre salvos. E eu desafio alguém a me provar isso biblicamente. Eu estou aqui na internet, eu desafio qualquer pessoa a me provar biblicamente que uma vez salvo, está sempre salvo. Eu desafio. Me prova biblicamente. Eu estou falando na ousadia do Espírito Santo, porque isso são portas largas que estão levando o povo à perdição, amados. E o Espírito Santo falou para mim fortemente, hoje vai cair por terra na vida de todos que ouvirem essa mensagem, de que uma vez salvo, estão sempre salvos. É mentira. E Deus vai nos provar isso biblicamente. Você quer receber essa prova? Quer receber esse entendimento? Se não, vejamos. Falei que nós vamos ler bastante, né? Está disposto a ler? A ouvir? João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele é a justiça de Deus. Então, vamos conhecer Jesus, e só uma forma de conhecer ele é ouvindo, é lendo, é conhecendo as santas escrituras, porque ele é a palavra de Deus. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Deixa eu ver lá para não me perder na aula hoje. Efésios capítulo 4. Olha o título dessa mensagem que eu vou ler para os irmãos. Não da mensagem da noite, dessa passagem. A passagem que eu vou ler do versículo 17 em diante, ela vai falar sobre a santidade cristã, que ela é oposta aos costumes, às tradições do mundo. Prestou atenção o que é essa passagem? Ela vai falar que a santidade cristã, a santidade que Deus exige, ela é oposta aos costumes e tradições desse mundo. Amém? Vamos então perceber isso agora, meditando no versículo 17 a seguir. Capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículo 17 a seguir, e é muito a seguir mesmo, tá? Vamos lá. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios. Quem é gentil?
aqueles que não estão dentro do contexto, né? Nessa ocasião era do cristianismo, do judaísmo, né? O gentil era quem não era do povo de Deus. Então aqui Deus está dizendo assim: eu não quero que vocês andem como andam as pessoas que não conhecem a Deus. Olha aí, vamos de novo. Eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19: os quais, havendo perdido todo sentimento, perderam todo sentimento, olha, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Versículo de número 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vocês não foi de Cristo que vocês aprenderam isso. Versículo 21: se é que tendes ouvido e nele fostes instruídos, ensinados, como está a verdade em Jesus. Versículo de número 22: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Voltamos lá no início, né? Mas nós lemos na abertura lá, antes do louvor, 2 Coríntios 5,17, não sabe não, né? Mas você disse lá, você lembra? Se alguém está em Cristo, nova criatura, e as velhas coisas são passadas. Então aqui está dizendo, está vindo de encontro, ó, versículo 22, que no trato ao passado, vos despojeis, desvistas do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, os desejos, né, da carne, do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito, no vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se alguém nasceu de Deus, amados, ele está sendo criado, está sendo transformado numa criatura justa e santa. Amém ou amém? Versículo 25. Então as suas atitudes, você vai ver a quem você está servindo ainda. O Espírito Santo mandou falar, eu estou falando, amados. Versículo 25: pelo que deixai então a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Versículo 28: aquele que furtava, que roubava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Coisas que nossos políticos não fazem, né? Demônios do inferno, né? Olha aqui, ó. Alguém que é de Deus, ó, se alguém furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí o versículo 31: toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, versículo 32, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Diga amém? Amém. Capítulo 5, sede. Lembra que o tema dessa passagem aqui, nós estamos lendo, é: a santidade cristã é oposta aos costumes e tradições desse mundo. Versículo 1 do capítulo 5: sede então imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, aroma suave. Versículo 3: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Versículo 4: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, como que não convém, mas antes sempre ações de graça. Versículo 5, amém? Estamos juntos aí? Versículo 5: porque bem sabeis isto,
que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Nenhuma dúvida até aí? Versículo 6. Então que ninguém vos engane com palavras, que ninguém então vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros, porque no outro tempo erais trevas, agora pois sois luz no Senhor, e andai então como filhos da luz. Diga amém? Até aqui tem algum problema, alguma dúvida? Não? Amém, igreja? Nós estamos vendo aqui palavras que vai nos dar a amostra convicta de que uma vez salvo, não está salvo para sempre. Começamos a ler aqui agora. Vamos agora, em nome de Senhor Jesus Cristo, a Romanos capítulo de número 6. Você está em Efésios, volta um pouquinho. Efésios capítulo de Romanos, perdão, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 a seguir, e bem a seguir mesmo. Capítulo 6 de Romanos, cujo título é, resumindo, a graça que está em nós não nos deixa permanecermos no pecado. Olha aí, não que você não vai pecar, mas você vai pecar. Você é pecador porque todos somos pecadores. Mas o que Deus está querendo dizer é que essa mensagem aqui agora, essa passagem vai nos mostrar que se o Espírito Santo está em você, ele vai te convencer do pecado. Amém, meu amigo? Porque é ele que nos convence do pecado. Aí você tem o livre-arbítrio de ouvir a voz dele ou ignorá-lo. É o livre-arbítrio. O patrão chama você aqui e fala: meu filho, aqui não é para ficar assim, ó. Isso aqui tem que ser assim, assim, assim. Ok? Aí você continua fazendo assado, assado, assado. Filho, é assim, assim, assim. Ok? Assado, assado, assado. Vai para a rua. É ou não é? Eu não quero fazer assim, assim, assim. Mas você tem que fazer assim, assim, assim. Voltando à questão do início, nós falamos lá. Por que no mundo você obedece e a Deus você simplesmente negligencia o chamado dele? O que representa Deus para você, na verdade? Cristão, ele é tudo? Se ele é tudo, você deve estar agindo conforme as Escrituras, porque as Escrituras nos instruem a respeito desse Deus vivo. Romanos capítulo 6, dizendo que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes ela nos livra do poder do pecado. Glórias a Deus por isso, amados. Amém, igreja? Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos então no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, então se eu pecar mais é melhor, porque isso vai ser melhor, porque quanto mais eu tiver pecado, maior a graça de Deus. Olha o que diz as Escrituras: de modo nenhum. Ou seja, definitivamente não. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga amém? É o simbolismo. O batismo, amado, significa isso aí, ó. Você sepultado, desce as águas e sepultado, submerge e emerge, morre e ressuscita. Amém, igreja? Esse é o simbolismo do que é o cristianismo. Continuamos aqui então. Aleluia, Jesus. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Diga glórias a Deus. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Isso, ou seja, o teu corpo vai voltar para o pó mesmo, amado. Não adianta. Mesmo no dia que tiver gente viva ainda, no dia do arrebatamento, aquele corpo não sobe, não se luta, ele vira pó na mesma hora, porque não vai subir o corpo do pecado. Então está escrito aqui, ó, para que então ele seja o que? Desfeito. Vou ler de novo aqui. Sabendo isso, que o novo homem foi crucificado, versículo 6, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado para o pecado.
está justificado do pecado. Versículo 8 agora. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Diga glórias a Deus. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive-se para Deus. Amém, igreja? Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas concupiscências. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros para pecar ao pecado, por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentro dos mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém, igreja? Então, seus olhos são para a glória de Deus. Seus lábios não são para ficar falando palavras torpes, chocarrices, murmurações. É para dar glórias a Deus. Os seus pés são para caminhar para a glória de Deus, para conduzir pessoas para a glória de Deus. As suas mãos são mãos que devem ser mãos para abençoar. Amém, igreja? E aí vamos continuar. Então, ao invés de deixarmos nosso corpo comigo, nossos membros, o corpo nosso, como instrumento do pecado, da iniquidade, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, porque o mundo está morto, né, amado? Então, os vivos que vivem em meio dos mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Olha aí, amados. Amém? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Então agora posso pecar, mas debaixo da graça? Ou seja, então, pois o que então? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha a resposta de Deus: de modo nenhum, de forma alguma. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, você está obedecendo ao pecado, então você está obedecendo a Satanás, está obedecendo a Deus, a palavra de Deus, está sendo instrumento de Deus, está sendo servo do Senhor. Amém, igreja? Está aí, ó. Falo-vos, versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: graças a Deus que vocês, estando em pecado, ouviram a palavra e se converteram. É isso que está dizendo. Resumindo, é isso aqui, ó. Leiam, presta atenção. Mas graças a Deus que, tendo vocês sendo servos do pecado, tendo sido servos, obedecesse de coração a forma da doutrina a que fosses entregue. Ele está dizendo: ainda bem que vocês ouviram, e ao ouvirem se converteram. É isso que ele está dizendo. Amém, igreja? Versículo 18. E libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Agora versículo 19, para nós finalizarmos essa primeira passagem. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, então agora apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Diga glórias a Deus. Deus está dizendo claramente, irmãos, está aí, ó. Se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, agora deixe ser usado por Deus. Amém, igreja? Vamos agora em nome de Jesus Cristo. Então a graça que está em nós, ou seja, para você ter certeza que você está debaixo da graça de Deus, é o Senhor te convencendo do pecado. Filho, filha, para com isso. Filho, filha, não faça mais isso. Filho, filha. Amém, igreja? Você tem ouvido essa voz na hora do pecado? Tem ouvido? A graça está de mostrar. Você está sob a graça. Agora você tem um livre-arbítrio. Não se esqueça disso. De falar, de fazer assim, ó. Obrigado, Senhor. Eu vou me transformar. Eu vou estar de paz, eu vou estar lutando, eu vou estar buscando estar na tua presença. Eu vou fazer assim. Lá, 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 lá. Não é assim que criança faz? Um louco faz?
E é louco que Deus está falando e está falando lá. Igreja de Jesus Cristo, eu convido a todos em 1 Pedro capítulo 1. Aleluia, Jesus. Aqui é a exortação para entrar em santidade, amados. Vocês vão entender até o final, amados. Fica tranquilo que ninguém vai sair daqui sem ter a ciência do que Deus está falando. 1 Pedro, de novo. Eu falo de novo que nós abrimos lá no início, né? Fica a palavra da abertura, né? 1 Pedro. Vamos de novo nela. 1 Pedro, no capítulo 1 de novo. Nós lemos aquela hora na abertura o versículo 16. Vamos ler um pouquinho antes agora e vamos passar pelo 16 também. Vamos começar no versículo de número 13. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 agora. Qual que é o título disso aqui? A exortação, né? Não é o título da passagem, dessa mensagem aqui, dessa leitura que vamos fazer agora. É a exortação à santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Estamos juntos aí? Eu ainda não, tem que virar a página, a página 7 aqui. Portanto, vestindo os vossos lombos, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Diga amém? Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o versículo 16 agora. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha o que Deus está dizendo. Se você invoca Ele por Pai, sabendo que Ele não faz acepção de pessoas, então Ele julga a cada um conforme a sua obra. Toma cuidado, Ele está dizendo assim, ó. Então fique bem atento e andar em respeito a Ele durante o tempo que você estiver vivo aí, ó, na terra. É o que disse o versículo 17. Versículo 18, estamos seguindo aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha o que o Senhor está dizendo aqui agora. Não foi dinheiro nenhum que comprou o seu novo status de cristão. Amém? Não foi dinheiro, não foi ouro nem prata não. Mas sim, o versículo 19, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Versículo 21, e por ele, que é Cristo, né, o Cordeiro de Deus, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Versículo 24, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Olha aí, então, ele está dizendo assim, ó, presta bem atenção, filhos. A vida é passageira aqui no mundo. O que eu estou tentando fazer é que vocês vivam espiritualmente, porque é na espiritualidade que vivereis eternamente. Porque o homem que você vê agora aí, todo bonitinho, todo, né, fazendo malhação, a mulher fazendo botox, não sei o que, ajustando aqui, ajustando ali, aquela beleza toda lá, amados, aquilo tudo não é nada. Vai passar o tempo, vai secar, vai cair tudo e vai morrer. E a eternidade? O que você fez com a eternidade? É isso que o Senhor está dizendo aqui, amados. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem, toda a beleza do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Diga amém? É uma exortação a nós buscarmos a santidade, amados.
Capítulo 12 de Hebreus. Vamos em Hebreus. Você está ali em Pedro, volta um pouquinho só e encontra a carta aos Hebreus, que o Senhor está nos exortando aqui a santidade, amados. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 12. Portanto, tornai, todos encontraram? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas, ou seja, endireitem os seus caminhos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha aí, ó. Versículo 14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive, seja afastado da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. E o versículo 16: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú foi, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. Aí versículo 17: porque bem sabeis que depois, querendo ele ainda herdar aquela bênção, foi rejeitado, porque não se achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas até o buscou. Amém, igreja? Diga para o teu irmão do lado: hoje é dia que a mentira, de uma vez salvos, sempre salvos, cai por terra. Amém? Hoje é dia, amados. Vai em Mateus 24. Estão pregando isso, amados. Os pessoas falam assim: filho, acorda a minha igreja, que muitos estão já ouvindo, dando voz para o inimigo. Vai andando para um lado para o outro, viu? Vai começando a bater de porta em porta aí. Você vai entrar numa confusão, você vai ver onde você vai parar, diz o Senhor. Vai entrando em lugar que Deus não colocou teus pés, viu? Diz o Espírito Santo. Abra Mateus 24, por favor, amados. Fica dando um lado para o outro aí, fica. Estão pregando isso aí, amados, que uma vez salvo, está salvo por sempre. Aonde está isso na Bíblia? Então vamos rasgar essa Bíblia, vamos construir uma outra. Misericórdia. Mateus 24, 12. Todos encontraram? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, se esfriará. Versículo 13: mas aquele que perseverar, até quando? Até ao fim. Esse vai ser o quê? Quem vai ser salvo? Que perseverar até o fim. Abra Hebreus de novo. Vamos lá em Hebreus. Falei que nós íamos ler bastante, né? Mas está acabando já. Vamos em Hebreus de novo. Eu sei que não daria tempo, mas Deus é maravilhoso, né? Ele sabe todas as coisas. Hebreus capítulo de número 10. Glórias a Deus. Hebreus 10. Não saia do raciocínio, não brinque com coisa séria, gente. Não se distraia. O Espírito Santo falando: não se distraia. Não se distraia, porque ó, é uma chavinha. Amado, a conversão às vezes é uma palavra, uma coisinha, se aqui vem, pum, você se converte. É uma palavra. Irmãos, eu achava, na minha ignorância, quando eu falo ignorância, porque não tem conhecimento, né? Que não tinha problema. Às vezes quando eu botava umas músicas lá, eu tenho um TV fechado lá, botava nos anos 80, nos anos 60, fica lá, deito lá assim, quero refrescar, eu me volto minha infância, a minha adolescência, fico lá tocando, né? Vou mandar cancelar aquele canal, porque eu não tinha conhecimento do que eu recebi a revelação aqui na igreja daquela pastora, naquele domingo. Eu não tinha esse entendimento. Para mim era normal. Olha que essa música, ela fala só de amor, fala só de coisas, né? Ela está em inglês, eu não estou entendendo nada, né? Meu Deus do céu, mas ontem mesmo mandaram, estava no Face uma música que fala mais ou menos assim, eu não sei cantar, né? Mas essas coisas aí. Sei que lá, Babilônia, parará, os mais antigos sabem. É uma música assim. Já viram essa música? Sabe o que aquela música é, amados? E eu era uma garotão, né? Eu estava lá, cabelo comprido, machucando esqueleto, e dançando, abafando nas brincadeiras dançantes. E os mais novos nem sabem o que é isso. Estava com cabelão comprido, cheio de razão, e Babilônia, vamos embora. Sabe o que é aquilo lá, irmãos? Mas mandaram no Facebook, eu falei: meu Deus, perdoa, Senhor, a ignorância da gente. É o Salmo 137 aqui lá, irmãos. Quem sabia? Lá, tem uns 2, 3 que sabem. Estamos sabendo pelo Face, né? Pelo Face ontem, né? Também fiquei sabendo ontem.
É o Salmo 137 aqui lá, mano. E nós cheios de razão, né? Pôs, só Jesus na causa. E assim estão muitos no mundo aí, glorificando a quem? Essas músicas que você nem sabe quais são o sentido que está oculto atrás disso aí. Sabe por quê, amados? Porque o Senhor falou para mim aquele dia, me revelou. Uma palavra revela, uma palavra nos liberta, uma só. Por isso não fica distraído num culto, amados. Porque o inimigo está percebendo que está começando a ficar acordando, ele vai começar a usar alguém do teu lado, sabe assim, começa a conversar, começar a fazer, vigia, amado. Porque se ele for para o inferno, não vai com ele não, não vai com ela não. Deixa ela aí, deixa ela aí, manda ela calar, manda ele calar e busca a Deus, enquanto se pode. Amém, igreja? Porque foi revelado aqui, ó. Aquele dia Deus testificou no meu coração. Eu nunca mais, eu me converti, amados. Eu não era convertido dessa área, não. Eu botava lá, eu estou me confessando aqui meus pecados. Achava que era normal. E olha, ela falou, música. Você se lembra dessa mensagem? A música foi criada para um único propósito. Só um propósito. Ela foi criada na glória, para glorificar a Deus, adorar a Deus. Ela é louvor a Deus. A música só tem esse propósito. Um dos seus líderes lá, que você sabe quem é ele, foi lançado fora da presença de Deus. E Deus mandou ele embora com tudo. Leva esse tronqueiro embora, não quero mais esse louvor teu não. Jogou ele fora com harpa e com tudo. Ele continuou fazendo música até hoje. São as que você ouve. Então, aquela pastora revelou e Deus testificou no meu coração, amado. Se você quiser crer, se não quiser, eu me converti. Eu fui convertido aquele dia. Porque ela falou, olha, se não estiver louvando a Deus, está louvando o diabo. Seja qual for o estilo, se não estiver louvando a Deus, está louvando. Pode ser a letra mais amorosa que for. O problema não está na letra, está nos arranjos que Satanás fez. Amados. O diabo se diverte com isso aí, amados. Eu me converti, meu rádio está convertido, minha televisão está convertida a partir de agora. Mas a pessoa não ouvia, não, você não está entendendo. Estou falando coisas da minha infância que eu achava que não tinha. Porque hoje você sabe que a música mundana é muito fácil você diferenciar. Mas nos tempos das décadas de 80, anos 70, você não sabia diferenciar, era muito inocente. Então parece que não tinha maldade, mas agora eu sei que tem maldade. O diabo é astuto, ele é sagaz. Amém, igreja? É que nem você falar assim, não tem problema, não. É só sem álcool, é cervejinha sem álcool. O diabo fala assim, mas é tourinho meu, né? Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Cigarro sem fumo, só com cheiro, né? Uma coisa assim, né? Tudo o diabo fala assim, esse é dos meus. Ele está louquinho para cair. É que nem aquele fala assim, você viu, pastor, o senhor mandou vir todo mundo de calça, aquela veio de saia, aquela veio de calça. Ela estava louquinha para usar calça. Ela está olhando os outros porque ela está louquinha para fazer a mesma coisa. Você viu aquele lá, o senhor falou para ninguém mais usar aquela que ela está usando. Está doidinho para fazer a mesma coisa, porque é assim que o diabo faz. Ele seduz as pessoas, ele engana as pessoas. A salvação é individual, meu irmão, minha irmã. É individual. Até onde o Espírito Santo te testificou, fique até onde ele testificou. Mas fique e permaneça em nome de Jesus, amém? Porque aqui Deus está nos exortando aqui, ó. Vou voltar a pedir que você vá em Hebreus capítulo 10. Eu volto a ler com os irmãos agora, versículo 26 a seguir. Porque se pecarmos voluntariamente, porque queremos, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Diga para o teu irmão do lado, Jesus não vai voltar mais não para pagar pecado. Viu? Não resta mais nada não. Não pensa que ele vai descer de novo aqui para pagar. Peraí, ficou uma pessoa para trás, aquele lá não entendeu ainda, eu vou descer de novo lá, peraí. Não, aqui ó. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento, na verdade já nos resta mais sacrifício pelo pecado. Mas o que acontece? Resta o que então, pastor? Resta uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Olha, adversário da palavra. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Olha, você se lembra que o Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Se alguém quebrasse uma lei de Moisés, lembra da mulher adúltera? Eles já iam matar a apedrejada lá, lembra? Aí quem veio na administração sabe que eles não mataram, você sabe por quê, né? Jesus fez a lei, né? Quem fez a lei foi ele. Ele escreveu lá, Levítico 20. Eles olharam e falaram, o que? Se eu matar essa mulher, estou perdido. Vou morrer também, que eles são tudo adúlteros. Não é isso, amados? Quem esteve na pregação passada, e aqui é a mesma coisa, amados. Olha aqui, ó. Se alguém quebrantar, desfazer da lei de Moisés, né?
quebraram a lei de Moisés, vai morrer sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Naquela época era assim, amado. Ó, pegamos esse aqui, 2, 3 testemunhas, pronto, já era condenação à morte. Versículo 29. De quanto então maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus. Pega a sua Bíblia e começa a pisar em cima. É o que está fazendo, viu? Você que está pegando aí, ó. É o que está fazendo. Joga a Bíblia no chão e pisa em cima. Mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se na época de Moisés, a lei de Moisés, apenas 2 testemunhas ou 3 já era motivo de levar a pessoa na pena de morte, a pergunta que o Espírito Santo está fazendo é: quanto maior será o castigo daquele que, olha só, merecedor de castigo será aquele que pisar o Filho de Deus, que é a palavra, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha só, está dizendo assim: quanto maior vai ser o castigo desse? Acorda, igreja, acorda, irmãos, em nome de Jesus, assim como eu também acordei em nome de Jesus a tempo da minha morte. Deus não permitiu que nós morrêssemos, Deus não quer que ninguém morra aqui não, amados, amém? Então, versículo de número, deixa eu ver se eu vou ler ainda, 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia. Vai brincando. Capítulo 10, mesmo que você está, versículo 35. Não rejeiteis então a vossa fé, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão, recompensa, porque necessitais de paciência, de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de quem? Da sua carne, de Deus, amados, né? Amém? O irmão já respondeu. Então você tem necessidade de perseverar, para que depois que faz a vontade de Deus, alcance então a promessa do que, irmãos? Da salvação, amém, igreja? É para isso que você está servindo a Deus, né? Você não quer ser salvo? Então, faça a vontade de Deus. Versículo número 37. Aleluia, Jesus. Porque ainda um pouquinho de tempo, mais um pouquinho, amado, um pouquinho só, há de vir aquele que há de vir, não tardará. Mas o justo vai viver nesse período pela fé. E se recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nenhum nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, que retrocedem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga glórias a Deus. Aleluia. Você está entendendo, né, amados? Eu vou pedir que você vá no capítulo de número 3 agora, em nome de Jesus, por favor. Hebreus mesmo, capítulo 3. E agora eu vou passar o título para a igreja dessa pregação. A pregação acabou, viu, amados? 9 e 12. Mas presta bem atenção no título dessa mensagem. Presta bem atenção. Uma vez salvos, não garante a salvação. Prova bíblica. Esse é o tema dessa noite. Uma vez salvos, não garante a salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 7 a seguir. Portanto, como diz o Espírito Santo, presta bem atenção agora, igreja. É o fechamento da mensagem. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz hoje, não endureçais o vosso coração, como fizeram aqueles na provocação no deserto. Amém? Deus está dizendo aí, né? Deixa eu ver até onde eu vou aqui, pai. Mostra aqui. Versículo número 9. Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos minhas obras. Por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes erram sempre em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrariam no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Está aí, amados. Antes, exortai-vos uns aos outros, como todos os dias, ou seja, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém, igreja? Está bem claro isso para você, igreja? Bem claro? Capítulo 4, versículo 11. Eu peço então que você grave
esses 3 últimos versículos do teu coração, que diz assim: procuremos, pois, então entrar naquele repouso, lá na glória, amém? Para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, é apta para discernir pensamento e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar no dia do juízo final. Amém, igreja? Glórias a Deus. Coloque-se em pé, igreja, em nome de Jesus. Pois bem, está aí, amados. Não entristeçais o Espírito Santo. Não permitas que o seu nome seja apagado do livro da vida. Falamos isso semana passada. Então, salvação, ninguém tem salvação garantida. O que vai garantir a tua salvação, amado, é você estar como as noivas sábias naquele dia, cheias da unção de Deus, cheias do Espírito Santo. Se bobear, Jesus volta, você está vazio e perdeu todo o seu tempo, a eternidade. Ele vai dizer: eu não vos conheço, maldito. Apartai-vos de mim, criatura, todo aquele que comete iniquidade. Misericórdia. Oremos então pelas almas, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, coloca a mão no coração. Você que realmente quer falar uma palavra com Deus agora, uma palavra de sinceridade, de humilhação na presença dele. Aproveita agora para pedir perdão, para se reconciliar. Aproveita, esse é o momento que Deus vai dar para você em segundos aqui, para que você realmente se converta, em nome de Jesus. Pode soltar o louvor, meu amado. Eu não sei nem que está aí, mas Deus mandou soltar. Senhor, fala com o teu povo, Senhor. Esse louvor vai ser o tempo de você, amado, em nome de Jesus, falar com Deus, pedir perdão para Deus, reconciliar com Ele, para que você nesse momento, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a unção que te liberta de toda a cegueira espiritual. Fale com Deus, irmão. Não dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade há muito se multiplicou. Antes de si mesmo mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada está, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santidade santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. Aleluia. Deus está ou não está falando com você, igreja? Amém? Receba essa palavra, igreja. Só os que recebem e que verdadeiramente querem uma vida mudada, uma vida transformada, diga: eis-me aqui, Senhor, para ser transformado a cada manhã pelas suas misericórdias. Renova meu ser, Senhor. Transforma-me, Senhor, em instrumento para as tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém? Aqueles que têm ouvido, ouçam que o Espírito fala em quem está na internet.
Meu amado irmão e irmã, que você que nos encontrou na internet, quer seja no blog, quer seja no canal do YouTube, nós estamos ali porque Deus nos instruiu estar ali, para a glória dele. Essa campanha que está sendo feita aqui na igreja, a mão de Deus em Londrina, ela pode ser feita aonde você estiver. Quem sabe você está no outro país, do outro lado do mundo, você tem a oportunidade de fazer ela também, e sem custo nenhum. Você apenas creia que Deus vai agir pela fé. Entre em contato comigo no e-mail que está passando ali agora. Eu vou enviar essa folha para você. Você não vai custar nada para você, a não ser você preenchê-la e ligar esse computador semanalmente, ficar em espírito ouvindo a mensagem, porque no blog você consegue pegar semanalmente uma mensagem atualizada no blog. Como é que eu entro no blog, pastor? Comunidade, vai no Google, coloca lá, Comunidade Evangélica A Mão de Deus, tá? Procura, dá o entra, aí você vai entrar, vai aparecer lá, o primeiro endereço é o Blogspot, é o blog da nossa igreja. Aí você vai ver lá, entra no blog, que a primeira página sempre tem uma mensagem atualizada. Dá uma entradinha ali, conheça a nossa igreja e conheça também as mensagens. Sempre na primeira página tem uma mensagem atualizada. E também, se você quiser ouvir mensagens anteriores, tem um espaço para isso e um lugar para você acionar para isso. Mas vamos falar da campanha. A campanha, semanalmente, você abrindo ele, uma semana depois que você encontrou o blog, toda semana está renovada a campanha, a mensagem da libertação para você ouvir e cumprir 7 semanas, assim como os que estão aqui ouvindo a mensagem e recebendo o Senhor, porque Ele vai conhecer o teu coração, Ele sabe da tua sinceridade, da tua determinação de buscá-lo, em nome de Jesus, tá bom? Não te custa nada, entre em contato comigo nesse e-mail que passou aí, eu vou entrar em contato com você, nós vamos conversar por e-mail, eu vou anexar uma folha, você vai imprimir quantas quiser, pode ficar até no teu arquivo depois, fazer quantas vezes você quiser, quanto você quiser, em nome de Jesus, tá bom? Então entre em contato comigo naquele e-mail, eu farei questão de responder em nome de Jesus. Os que estão aqui na igreja, que vão iniciar hoje a campanha, coloque-se em pé em nome de Jesus. Os que estão na internet, que já pegaram a folha, que já estão com ela preenchida, e é o seu primeiro dia, vamos falar com Deus também. Você agora não vai esperar a oração do pastor, não. Você vai falar com Deus. Por que você inicia a sua campanha hoje? Entra na presença de Deus e começa a falar agora. Qual é o motivo da sua campanha? Que eu vou estar em concordância com você, assim você também na internet. Fale com Deus, igreja. Deus quer intimidade com a sua igreja. Então fale com Ele em nome de Jesus. Entra na presença dEle em nome de Jesus. Começa a falar quais são os motivos da sua campanha. Mas não fica no pensamento, não. Começa a sussurrar. E deixa eu baixinho aí, ó. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu estou fazendo essa campanha. Fala baixinho, mas fala com Deus, para que o mundo espiritual saiba que você nesse dia, nesse momento, está entregando nas mãos de Deus. Porque se só você pensar, não precisaria falar com Deus. Ele conhece, Ele é onisciente. O que Deus quer é que você legaliza a tua campanha, falando e mostrando no mundo espiritual a quem você está entregando esta causa. Então comece a falar com Deus agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quais os motivos ou o motivo da sua campanha? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos orando, Senhor, determinando a glória do Senhor sobre as causas que eles estão determinando. E eu creio, Senhor, porque eles sabem que estão entregando em tuas mãos, sabem que o Senhor é o Todo-Poderoso, nunca houve, jamais haverá outro Deus, só o Senhor é Deus. Então receba a oração dos teus filhos, Senhor. Envia teus anjos para acolher cada oração, cada clamor, cada petição, e que elas sejam levadas até a tua presença como um aroma suave que chega até a tua presença e sejam revertidos em bênçãos e vitória a este povo que crê no Senhor através do nome de Jesus. Isso é para a tua glória, Deus Pai, é para a glória dos teus filhos, é para a glória do teu Santo Espírito que habita em nós. Eu creio, Senhor, que deu tempo de cada um falar com o Senhor já, e eu vou estar agora em nome de Jesus orando junto com eles a respeito desta campanha em nome de Jesus, amém. Deu tempo de você falar com Deus? Então agora começa a falar junto com os seus irmãos numa oração uníssima, numa oração única, dirigida agora pelo Espírito Santo através desse microfone. Você da internet também faça esta oração dizendo: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eis-me aqui em tua presença. Acabei de esclarecer na minha oração os motivos da minha campanha. Agora, Senhor, eu estou publicamente declarando que eu tenho certeza a quem eu entreguei, e eu tenho mais certeza de como receberei, pois tudo vem de ti, Senhor, e é no nome de Jesus que eu tomo posse da minha vitória, e eu darei testemunho desta vitória em o nome de Jesus Cristo, amém? E eu concordo com a tua vitória, hein, igreja? Mas fique firme, persevere até o fim, e você verá a glória de Deus, amém?
Então preencha a campanha em casa e venha fazer mais 6 semanas e receba a glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Podemos assentar, leva para sua casa, preenche e venha acompanhando ali naquele calendário até completar 7 semanas, em nome de Jesus, tá? Agora os que estão do 2º ao 7º dia, se coloquem em pé também, que eu quero orar por sua causa. Se está alguém na internet do 2º ao 7º dia, é a hora agora, é hora de colocar em prática a sua fé no nome de Jesus, amém, igreja? Então vocês façam, não precisa fazer a oração de expor quais são os motivos, já foi colocado no papel, já foi orado no primeiro dia, agora é a hora de você, no nome de Jesus, fazer aquela oração de determinação, mostrar em que você está afirmado, em nome de Jesus, na fé em Cristo Jesus, que você não foi abalado, que a tua fé está aí viva. Então diga a todos que estão no meio da campanha, digam, em nome de Jesus, meu Deus, eu entro em tua presença, mais uma vez, para declarar publicamente que a minha fé, ela não foi atingida por nada, por circunstância nenhuma, porque eu continuo confiando no Senhor, pois não há outro Deus, só o Senhor é Deus. E assim como no primeiro dia eu declarei a minha vitória, eu darei testemunho desta vitória, porque desde o primeiro dia eu tomei posse dela, em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua vitória, e eu verei você dando testemunho e glorificando ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Que assim seja. Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Glórias a Deus. Você que terminou a campanha, coloque no vaso de oração, em nome de Jesus. Você que está na internet, obviamente você não tem como vir colocar no vaso de oração, mas terminou a campanha, entre em contato comigo de novo, naquele mesmo e-mail, eu vou te orientar como você deve proceder quando termina a campanha, no nome de Jesus, amém? Glórias a Deus por isso. Todos estão felizes com Jesus? Digam glórias a Deus.